Olá pessoal dos segundos anos, então vamos começar agora o nosso terceiro bimestre. Essa aula, eu não vou chamar mais de atividade, eu vou chamar de aula para não confundir com atividade, que é aquilo que vocês têm que entregar. Então às vezes eu tinha que falar de atividade, eu não sabia, vocês não sabiam se eu estava falando daquilo que eu postei ou daquilo que vocês tinham que entregar. Então o que eu vou postar aqui, uma sequência de dados, que eu vou chamar de aula a partir de agora, para a gente não fazer mais confusão com esses dois termos. Tá? Atividade passa a ser aquilo que vocês têm que fazer e entregar. Aquilo que eu estou postando vai ser aula, tá legal? E essa primeira aula vai ser bem rápida, é só passar para vocês uma visão geral do que nós vamos estudar nesse bimestre e fazer uma pequena introdução ao primeiro assunto que nós vamos estudar. Então, nesse bimestre, no bimestre passado, né, nós estudamos... foi puxado, foi bastante coisa. Nós estudamos a alta e a baixa Idade Médias. A alta Idade Média, com aquela sociedade organizada para subsistência, né, nos feudos, aquela sociedade com servos, senhores e clero, sem dinheiro, com pouca circulação de mercadorias, com isolamento das pessoas. A gente estudou a alta Idade Média, e depois nós vimos que a partir das cruzadas, muitos que fizeram o trabalho lá do texto perfeito, conseguiram entender, mostraram ali que entenderam direitinho o processo das cruzadas, colocando o europeu em contato com aqueles produtos do Oriente, as especiarias, os artigos de luxo, começam a ter interesse em consumir esses produtos, mas não dá para produzir na Europa, então vem o renascimento comercial, e o renascimento comercial começa a alterar toda aquela sociedade. Surge a burguesia, os habitantes das cidades, as cidades crescem, o dinheiro volta a se tornar importante, a produção não é mais para subsistência, surge o artesão que vai produzir para vender as suas mercadorias, ele não quer enriquecer ainda, mas a produção dele não é uma produção voltada para subsistência, ele produz para atender à procura, o mercado consumidor que se forma ali na Europa. Isso vai desencadear uma série de mudanças naquele período que a gente chamou de Baixa Idade Média. Então foi isso que a gente estudou no bimestre passado, bem resumidamente. Agora a gente vai... Algumas coisas que a gente vai estudar agora estão relacionadas com essas transformações. Vocês vão perceber que a burguesia se fortalecendo, né? Ela vai ter novas necessidades e isso vai provocar outras transformações lá na Europa. Então, o que a gente vai estudar agora é o finalzinho ali, são processos que começam no finalzinho da Baixa Idade Média, mas marcam muito o início daquele período que a gente chama de Idade Moderna. Então, a gente está entrando agora na Idade Moderna. Idade Moderna, a rigor, 1453, quando os turcos acabam com o Império Romano do Oriente, o Império Bizantino, invadem Constantinopla, finalizam o Império Bizantino e conquistam aquela região, onde hoje é a Turquia, 1453, tem um impacto grande na Europa naquele momento, essa conquista dos turcos sobre Constantinopla, o fim do Império Romano do Oriente. Isso marca o início da Idade Moderna e vai até 1789, quando ocorre a Revolução Francesa. Então esse período aí de aproximadamente 300 anos, de 1453 a 1789, é chamado de Idade Moderna. E a rigor, o que é a Idade Moderna? É um período de transição. Transição entre o quê? O feudalismo, que ainda permanece em grande parte na sociedade, mas está começando a se desestruturar, está começando a se tornar decadente, e o surgimento de um novo modo de produzir, um novo modo de organizar a sociedade, que é o capitalismo. Então a Idade Moderna a gente pode entender como um período de transição entre esses dois modos de produção, o feudalismo e o capitalismo. Então, muitos dos acontecimentos que a gente vai estudar desse período, eles estão apontando para isso, uma crítica, uma desestruturação daquela maneira de ver do feudalismo e uma construção de uma nova mentalidade, de uma nova maneira de agir e de pensar mais afinada com o capitalismo, que é a sociedade que a gente vive hoje. Então esse é o sentido da Idade Moderna. E aí a gente vai começar o bimestre estudando a expansão marítima europeia. Depois a gente vai estudar o Renascimento,
tá? E depois a reforma religiosa. Esses três eventos históricos, a gente estuda um depois do outro, mas na verdade eles estão acontecendo tudo ao mesmo tempo. Um interferindo no outro, um influenciando o outro. Expansão marítima europeia, renascimento e reforma religiosa são os três grandes acontecimentos que abrem a época moderna, a Idade Moderna. Tá? Então, e depois que a gente estudar esses três acontecimentos, a gente vai começar a dar uma olhada para o Brasil, na época que o Brasil era colônia de Portugal. Tá? Então vão ser esses quatro assuntos que a gente vai estudar, tá? Com uma ênfase inicial aí nesses três processos que abrem caminho para a Idade Moderna, que é a expansão marítima europeia, o renascimento cultural e a reforma religiosa. Ok? Bom, então não quero me alongar muito nesse primeiro encontro, mas eu só queria colocar algumas coisas para vocês pensarem sobre o primeiro assunto que a gente vai estudar, que é a expansão marítima europeia. A expansão marítima europeia é um movimento no qual o europeu, que tinha um medo danado do oceano, ele vai depois aprofundar um pouco nesse assunto, mas o europeu tinha um medo danado do oceano, ele perde esse medo e começa a se lançar em viagens marítimas e vai chegando a regiões do planeta Terra que ele não conhecia até aquele momento, que ele não tinha contato até aquele momento. É nesse processo que os portugueses chegam aqui no Brasil em 1500, que o Cristóvão Colombo chega na América em 1492, ou que os portugueses chegam lá nas Índias em 1498, chegam até no Japão um pouco depois, 1500 e poucos portugueses estavam chegando no Japão. Então vejam, é essa expansão que a gente vai ver agora. E é justamente nesse momento que esse mapa, o mapa mundi que eu vou postar aqui para vocês agora, começa a ser construído. Então nessa reflexão inicial da gente, eu quero que a gente pense um pouco sobre esse mapa que vocês estão cansados de ver, o mapa mundi. Olha aí. Vocês devem estar rindo agora da minha cara, né? Falando, esse cara tá louco, colocou um mapa de ponta de cabeça. Mas foi de propósito, foi para provocar um pouco vocês. Provocar o quê? Não tem um jeito certo. Esse mapa, ele retrata o quê? Retrata o planeta que a gente vive. Que ao contrário do que algumas pessoas andam dizendo por aí, não é plano. Ele é ovoide, uma esfera. Então, se esse mapa não retrata uma esfera que está, vamos dizer assim, suspensa pela gravidade no cosmos, no espaço, né? Tem uma maneira certa de retratar, por exemplo, a orientação dos continentes? Não. Do que vai depender isso daí? Do ponto de vista que você olhar o planeta quando estiver no espaço. Existem fotos tiradas pelos astronautas que foram à Lua da Terra em que a África está nesse sentido. Daquele ponto de vista que ele estava no espaço, ele viu a África assim, porque isso vai variar do ponto de vista que nós estamos. Não existe uma maneira correta de você representar. Mas nós, seres humanos, a gente se acostuma muito com as coisas. E por uma convenção, se convencionou retratar o mapa mundi de outra maneira. Se você pegar mapas mundis lá do início da expansão marítima europeia, você vai ver que eles retratavam em outro sentido. Esse sentido que eu pus aqui, que vocês provavelmente pensaram que está errado. Mas por que eles retratavam? Porque não havia uma convenção ainda de que o norte é em cima e o sul é embaixo, por exemplo, na hora de você representar o planeta. Ok? Mas de tanto observar um mapa dessa forma, isso vai gerar algumas ideias equivocadas na nossa cabeça. Muitas ideias equivocadas na nossa cabeça. Né? Bom, primeira ideia equivocada que de tanto ver o mapa assim, a gente acaba desenvolvendo. Né? Quando a gente olha o mapa assim, a gente começa a associar que o norte está em cima e o sul está embaixo. Né? Norte em cima, sul embaixo. Norte, sul. Isso quer dizer então que se eu quiser ir para o norte do país, eu tenho que pegar um avião, um foguete e ir nessa direção.
Não. Se eu quiser ir para o norte, eu vou numa direção que é horizontal. Norte e sul não são vetores verticais, mas são vetores horizontais. Mas de tanto ver o mapa assim, a gente acha que o norte fica em cima e o sul fica embaixo. Se eu for para o Rio Grande do Sul, eu não preciso de uma pá, uma picareta e cavar nessa direção. Cadê? Nessa direção. Não. Se eu for para o sul, talvez nessa direção aqui, mas veja, o sentido horizontal. Então, de tanto ver um mapa daquele jeito, a gente acaba criando essa ideia errada, né, da representação do nosso planeta. Né. O norte não fica em cima e o sul não fica embaixo. O norte fica onde? No norte, que é um vetor horizontal e não vertical. O sul fica no sul. Tá? Mas isso é uma coisa de doido, porque até eu às vezes vou lá para baixo pensando no sul, mas é um erro. É um erro que a gente comete tanto ver um mapa assim e não pensar um pouco sobre isso. Né? O outro erro que esse mapa traz para a gente aqui. Nossa, quando eu vi os filmes da Segunda Guerra Mundial, né, eu olhava os Estados Unidos e o Japão lá do outro lado. Caraca, o Japão é muito longe dos Estados Unidos, né? Como é que os Estados Unidos ficavam com preocupação de que os japoneses pudessem invadir? Tinha que atravessar a Europa toda? Não, né? O Japão está muito próximo dos Estados Unidos, né? A gente acaba esquecendo que isso é um planisfério, que transforma uma coisa que é esférica em plano. Né? Então, o Japão e os Estados Unidos, as duas partes lá se encontram. O Japão e os Estados Unidos estão um do lado do outro. Putz, é mesmo, cara, olha só. E a gente às vezes acha que é muito distante de tanto ver um mapa assim. Então não tem uma maneira correta. Existem diversas maneiras da gente representar o nosso planeta. Inclusive, a própria... Você transformar algo que é esférico numa coisa plana, né, isso vai causar distorções. Então existe até um debate, inclusive, entre os cartógrafos sobre isso. Né. Nos anos 70, ali, um geógrafo chamado Peters, um cartógrafo chamado Peters, ele lançou um pouco essa discussão sobre a representação do nosso planeta. Ainda há mais uma ideia que esse mapa passa para a gente, que a gente precisa pensar um pouco sobre ela. Se a gente olhar aí, né, tem um centro do mundo nesse mapa, um centro do mundo que está inclusive acima de tudo, um centro que está acima. É a Europa. E o resto é periferia. Então esse mapa também traduz um sentimento que surge naquele momento que a gente vai estudar lá da expansão marítima europeia, mas que está presente até hoje. Quando a gente pensa da cultura ocidental, ou mesmo da cultura ocidental em oposição à cultura oriental. Esse mapa ele traz uma visão eurocêntrica do nosso planeta. A Europa está no centro de tudo. O eurocentrismo, o que é? É uma visão que surge na Europa de que o europeu está no centro de tudo. Ele tem a religião correta, a forma de organizar politicamente a sociedade correta, o capitalismo, o lucro, o dinheiro, o comércio é a única maneira correta. Quem não tem isso é atrasado, é bárbaro, é selvagem. Então o europeu ele se vê portador de uma civilização mais avançada, na visão dele, obviamente. Né? E aqueles que não compartilham dessa cultura, eles são atrasados, são selvagens. Né? Hoje a história mostra que não é bem assim que as coisas funcionam. Né? Mas naquele momento,
em que esse mapa começa a ser construído e que o europeu sai para o mundo, eles estão carregados dessa ideia de que eles estão no centro do mundo, que os outros povos deveriam aceitar a religião deles porque a religião deles é a verdadeira. Deveriam viver como eles porque eles vivem do jeito correto. As outras culturas não. Né? E isso tem um impacto muito grande na medida que eles estão chegando em diversas partes do planeta, entram em contato com diversos povos e tentam impor a sua religião, tentam impor seu modo de vida, se julgam superiores, escravizam os povos com os quais eles estão entrando em contato, onde é possível escravizar, e aí começa a globalização da economia. E esse contato entre as culturas, vocês sabem disso, vai ser o gerador de muitos conflitos e muita violência. Ok? Então, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. Nós vamos começar a estudar o momento em que esse mapa mundi foi criado, a partir de viagens que os europeus fizeram. Então, a gente vai ver as motivações dessas viagens, por que os europeus viajaram para todos esses cantos do planeta, a partir desse espírito eurocêntrico e tal, que eles portavam. Como é que foi esse contato entre as culturas e como é que isso começa a moldar a história da humanidade como um todo. Ok? Então, por enquanto é isso. Só queria colocar essas coisas para vocês pensarem. Até a próxima aula na semana que vem. Abraços a todos.